Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre conto psicológico e sobre conto social, ok? Só que antes da gente estudar as particularidades desses contos sociais, a gente precisa entender de forma geral o que é um conto. Vamos lá? Nós temos aqui o conceito de conto, né? É um gênero textual que possui narrativa curta e tem sua origem da necessidade humana de contar e ouvir histórias, certo? Então, beleza, vamos analisar o conceito. É um gênero textual. É um gênero textual que pertence, né, à narração. É por isso que conto é uma narrativa. Sempre que a gente tem um conto, a gente vai ter ali uma história que está sendo narrada. E essa história, geralmente, ela é curta, ok? E vocês estão vendo aqui no conceito, né, de onde surgiram, né, os contos. A partir de onde surgiram, né, os contos. Surgiram a partir da necessidade humana, né, de contar e de ouvir histórias. Aqui na sociedade existe até aquele ditado, né, isso que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né, isso, e segue contando conto, né, isso. Então, beleza, vamos conhecer aqui os tipos de contos. Existe o conto de enigma, o conto de terror, conto psicológico, conto social, contos infantis e contos de fadas. Existem muitos outros tipos de contos, portanto, esses aqui são os mais conhecidos, né, os mais estudados. Em resumo, pessoal, todos esses contos aqui, eles são narrativas, ok? Só que cada um deles tem as suas particularidades. Neste vídeo de hoje, a gente vai estudar sobre o conto psicológico e o conto social. Então, vamos começar pelo conto psicológico. Olha só, esta palavra aqui, psicológico, já sugere o que? Emoções, pensamentos, sentimentos, ok? Então, o conto psicológico é uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos dos personagens. Ou seja, no conto psicológico, a narrativa ela gira em torno das emoções, das lembranças e sentimentos dos personagens que participam ali da história, certo? Então, nesse conto psicológico, a gente tem até a criação de cenários imaginários, né, isso pelos personagens, ok? Então, vamos conhecer aqui as características dos contos psicológicos. Primeiro, tempo cronológico. Esse aqui é o tempo que predomina no conto psicológico, ok, pessoal? E o que é o tempo psicológico? É aquele tempo, né, que flui com base nas imaginações, emoções e sentimentos dos personagens. Aqui no tempo psicológico a gente não tem aquela sequência de antes e depois, ok? Então é uma característica do conto psicológico, é o tempo que predomina, é o tempo psicológico. Outra característica é enredo não segue a ordem natural dos acontecimentos. Isso mesmo, uma característica muito importante, porque até mesmo porque se seguisse a ordem natural dos acontecimentos, nós não teríamos um tempo psicológico. Aí neste caso seria um tempo cronológico, ok? Mas como não seguem, certo? O tempo é psicológico. Outra característica muito importante do conto psicológico é o narrador onisciente. Ou seja, conforme a gente acabou de ver que conto é uma narrativa, concorda? E se trata de narrativa, pois então a gente tem que ter um narrador, certo? Só que este narrador, ele pode ou não participar da narrativa, ok? No caso do narrador onisciente, ele não participa da história, ele fica de fora contando o que está acontecendo ali na narrativa, não é isso? Só que aqui se trata de um narrador onisciente, ou seja, aquele narrador que fica de fora narrando, aquele narrador que sabe de tudo sobre os personagens, inclusive as suas emoções, o que eles estão pensando e o que eles estão sentindo, certo? Esse tipo de narrador é chamado de narrador onisciente, ok? Aquele que sabe de tudo sobre os personagens, inclusive o que eles pensam, o que eles sentem, ok? Então, e como sugestão de conto psicológico, eu trouxe aqui, né? Esse conto que tem como título Aquela Água Toda, de João Azanello Carrascosa, certo? Então, esse conto aqui, ele é muito bom de ser lido, ok, pessoal? É um conto psicológico que depois vocês podem pesquisar aí para ler, ok? Então, vamos falar agora sobre o conto social.
social, né? Isso tem a ver com sociedade, certo? Então, o conto social é uma narrativa que trata prioritariamente de temas como as dificuldades de grupos sociais menos favorecidos ou discriminados. Então, isso significa dizer que conto social sempre traz consigo, né, como temático, o quê? Um problema social. E que problemas sociais são esses? São muitos, né, pessoal? Pode ser discriminação, intolerância religiosa, pode ser problemas ambientais, pode ser desemprego, pode ser violência. Então existem muitos problemas sociais que pode ser temática, né, de conto social. Ok? Então vamos conhecer as suas características do conto social. Primeira característica, mostra o drama de um indivíduo ou grupo, ou seja, tem essa característica, né, de mostrar o drama que um determinado indivíduo ou grupo estão passando de ruim na sociedade. Ou seja, aqui no Brasil muitos grupos sofrem, né, o que nós chamamos de intolerância religiosa, né, infelizmente. Isso significa dizer que o conto social pode sim mostrar, né, esse drama, ok? Então, outra característica, descrição simples de uma situação cotidiana. Ou seja, quando a gente fala de conto social, pessoal, ele mostra, né, isso descreve, né, de forma simples uma situação cotidiana. Então, sendo assim, a gente pode dizer que um conto social, qualquer pessoa que sabe ler pode entender com muita proficiência, né, um conto social, porque ele faz uma descrição simples acerca, né, da situação cotidiana. Outra característica muito importante é que os contos sociais denunciam por meio da ficção injustiças sociais reais, né? Isso. E quais são essas injustiças? Essas aqui acabei de falar, né? Isso, pessoal, o desemprego, a violência, né? Isso, pessoal, falta de trabalho, né? Isso, intolerância religiosa. Então, qualquer dessas injustiças, né, pode ser objeto de denúncias, né, pelos contos sociais por meio da ficção. Então, os contos sociais pode sim, né, denunciar qualquer problema sociais, né, por meio da ficção, ok? E como sugestão de conto social, eu trago aqui um conto, né, intitulado como Por um Pé de Feijão, de Antônio Torres. Um conto muito interessante de ser lido. Ok, depois vocês podem pesquisar, né, isso e ler aí, certo, pessoal? Então a gente estudou conto psicológico e conto social. Até a próxima, pessoal. Valeu!